Você trabalha em escritório. Eu trabalho no carro agora. Sim, mas é para escritório, não? Não, tô sozinha. Ah, tá sozinha. Legal. E você? Eu trabalho no escritório. Aham. Nós somos uma sociedade de três. Aham. Ah, como chama? A Varinha Miguel e Macedo. Com a Lúcia? Fala que a Paula mandou um beijo para ela. Eu conheço a Lúcia há muitos anos. Ela é uma fofa. Você que corre com ela? Não. Ah, é a Adriana. Ela é falava, advogada corria, da não área sei se corre civil. ainda, hein? Corria. Então, foi para a Alemanha. Está trabalhando home office lá na Alemanha. A Lúcia, ela é amiga de uma grande amiga. Então, toda vez que tem festa, aniversário e tal, a gente encontra, a gente se fala. E ela continua professora na PUC, né? Conhece ela, Daniela? Professora de Direito do Trabalho na PUC, Lúcia Avari. Conheço, não pessoalmente, não. Não, pessoalmente eu não conheço. Eu acho que eu conheço de vista. Gente boa, mas não. É. Yeah. Mas trabalhar de casa, principalmente quem tem escritório pequeno, faz muito sentido hoje em dia. Sim. Não tem que gastar É, com a estrutura física, né, de um escritório, que é um negócio muito pesado, Exato. né? Conheço várias Isso é pessoas. muito ruim. Eu acho muito ruim. Porque você não separa as coisas. Você não consegue separar. Entendi. E agora eu trouxe meus pais para morar em casa. Aí, Eu falo que eu tô com 6 filhos. Tenho 2 cachorros, um pai e mãe, um filho adolescente e um filho mais velho que dá menos trabalho porque sabe dirigir. Só. É meu marido. Mas são 6 filhos. caramba. E todo mundo chama, né? Todo mundo chama. Todo mundo. em casa, como eu trabalho remoto há muito tempo, então eu tenho um escritório lá e Não, eu a tenho. minha vida é virtual. Já acostumaram a... Eu levo 2 cachorros, porque daí ninguém entra. E meus pais têm 2 cachorros. Tem quantas pessoas aí? Sim, então vamos Eu lá. acho que já precisa começar. Desculpa, Ana. Sério, falar isso? Eu tô à frente, né? Acho que não, porque a câmera é alta. Esse seu tá ligado. Esse tá. Provavelmente. Esse é fixo. E você já vai soltar? Tá. Boa noite. O som está um pouquinho alto, mas se puder abaixar um pouquinho. Isso. Obrigada. A câmera é ali? Então, eu queria saudar a todos os presentes aqui na casa da OAB Campinas, saudar aqueles que estão assistindo a gente online, através do Zoom, abrindo a nossa reunião da Comissão de Estudos em Compliance da OAB Campinas. Primeira reunião que nós estamos fazendo no formato híbrido, né? E o primeiro dia que estamos aqui presencialmente na OAB. Isso é uma honra, é uma alegria muito grande, depois de tempos tão difíceis que vivemos. Hoje, trouxemos um assunto muito interessante e um palestrante de alto renome. Também tivemos a gentileza, a graciosidade da OAB de servir um excelente coffee break aqui para a gente, para nos receber novamente na Casa da Advocacia. É uma pena que todos não poderiam estar com a gente hoje, mas fazemos votos para que nas próximas consigamos reunir o maior número de pessoas, porque nada como um contato presencial, fazer um networking, discutirmos um pouco, né, em loco, né, e trocarmos experiências, isso daí não tem preço. Também gostaria de salientar para todos que nós estamos preparando um evento para o próximo mês de maior porte, que vai ser, a gente ainda não definiu o formato, talvez um seminário, no qual debateremos diversos temas sobre compliance. Esse evento ele ocorrerá no dia 7/12 e será no período da manhã.
Então, em breve, eu vou notificá-los, compartilhar os convites e pedir a participação de todos. Vai ser muito bom, traremos grandes nomes para discutirmos temas muito interessantes, como ESG, compliance, governança, ESG, a questão feminina. Então, eu acho que precisamos encerrar esse ano com chave de ouro. E essa foi a forma que encontramos de fazer um evento de maior porte, convidando outras entidades, inclusive com uma outra entidade que vou mencionar oportunamente, para dar robustez à nossa comissão de compliance aqui do interior, aqui de Campinas. Então, gostaria também já de agradecer a presença da Paula, que gentilmente fez o convite para o Dr. Ricardo e que prontamente aceitou, que se locomoveu de São Paulo até Campinas para fazer essa apresentação para a gente, que está interessantíssima, é um tema que eu particularmente adoro, né? E me aprofundo sempre que possível, então vou adorar aí aprender contigo, doutor. E vou apresentar um pouco o Ricardo. Não vou ler todo, porque o currículo dele é muito extenso, gente. Então, eu vou tentar resumir aqui essa enormidade de informações que eu tenho, tá? O Ricardo, ele é sócio do escritório Sescom Barriot, Ricardo Gailar, e ele é especialista na área concorrencial. Ele representa empresas nacionais e estrangeiras, fundos de investimentos, em atos de concentração, investigações sobre violações da lei de concorrencial brasileira, incluindo formação de cartéis e celebração de acordos de leniência junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Então, é um advogado de absoluto renome, agradeço novamente a sua presença, é uma honra tê-lo aqui com a gente. E vou passar a palavra para Paula, que irá participar dessa mediação, e para o Dr. Ricardo, que vai expor aqui para a gente. Tenham todos uma excelente noite. Obrigada. Obrigada, Daniela. Quando a Daniela me convidou para ser vice-presidente dessa comissão, eu falei, caramba, onde que eu estou me metendo? Tanta gente boa. Daniela, com toda a competência dela, e tanta gente competente nessa comissão, estudiosa, dedicada ao tema, é realmente um desafio, né? Às vezes eu me pego pensando que não estou fazendo o suficiente pela comissão. Mas a gente consegue, ao longo do tempo, né, ver que a gente traz qualidade nos conceitos. E eu acho que hoje, nesse marco do retorno presencial, estamos em 5 aqui na OAB. Quem sabe a gente um dia consegue estar em 15, estar em 20, né, para discutir esses temas tão especiais e tão diferentes da rotina do dia a dia, mas que fazem parte também da vida do profissional do direito e da vida da sociedade, de uma maneira direta ou indireta, que quando a gente estava pensando num nome para falar de alguma coisa um pouco fora do ambiente da corrupção, que é mais midiático, que gera mais atenção do público, curiosidade. Eu quis trazer o Ricardo, porque nós somos parceiros aí há 10 anos, há mais de 10 anos, em algumas investigações, processos de leniência e determinadas e análises de M&As, né, de compra e vendas de empresas, que fazem parte do dia a dia do empresariado brasileiro, que, direta ou indiretamente, geram dinheiro, geram recursos na nossa economia e são impactados por decisões relacionadas ao direito concorrencial. A gente acha que é algo muito distante e presente na vida só das grandes empresas, porém não é. Eu aprendi ao longo do tempo, e o Ricardo foi, vou dizer, um dos meus professores mesmo, para compreender conceitos, meandros, minúcias do direito
concorrencial, porque ele envolve desde o pequeno empresário até o gigante empresário, até as pessoas físicas que participam de eventuais condutas ilícitas e, obviamente, afeta também positivamente aquelas que são lícitas naquilo que estão fazendo, que estão dentro da lei. Então, não vou me estender muito, eu gostaria de agradecer de novo a sua presença aqui. Vou passar a palavra para você, para a gente conversar um pouco sobre esse ângulo tão menos falado publicamente de tudo que envolve o direito da concorrência, a análise das empresas, que é o lado efetivamente do trust, do cartel, da concorrência, e não só o lado do suborno, da corrupção e da participação das empresas em atos necessariamente ilícitos. Obrigada pela sua presença. Agora deixa eu ver se está funcionando. Tá. Boa tarde ainda, quase boa noite, né? Queria agradecer o convite da OAB para estar aqui. Na verdade, para sair de São Paulo foi um prazer, porque eu peguei sol aqui em Campinas, porque São Paulo não tem sol há uns 8 meses. Não sei o que está acontecendo na cidade, mas aqui já estava um céu bem mais bonito. Bom, como a Paula falou, acho que a ideia aqui é a gente cobrir um pouco esse tema do CAD, a parte de condutas do CAD. Eu vou entrar na minúcia aqui, né, porque o CAD tem uma outra função, que é a parte de fusões e aquisições, que acho que não é muito o objetivo hoje. E a Paula também falou uma área muito específica, né, mas ela acaba estando hoje no dia a dia de muitas empresas, porque o CAD ganhou superpoderes, né, a gente fala disso. E acho que para começar do final para frente, o exemplo mais clássico para trazer todo mundo para a realidade do CAD hoje foi o ano passado, se eu não me engano, 2020, que o CAD abriu uma investigação de cartel no setor de RH. Então, né, ele disse que os setores de RH, gerências, diretorias, criaram um grupo, começou na área de saúde, começou numa coisa assim, como nós estamos aqui, né? Numa comissão, só que tem um monte de concorrente, as pessoas foram se conhecendo. Por que não criar um grupo para facilitar a troca de informação? Qual que é o problema? A gente só está falando, né, de questões gerais, do tipo, vocês vão fechar na Copa do Mundo ou não? Né? Então, era justamente coisas do tipo que começou nesse grupo, e aí ele se criou um WhatsApp, que hoje é um perigo, né? Foi se solidificando a relação, até que eles começaram com coisas do tipo, quanto é que está o salário de um júnior aí na empresa, no mercado? Ué, para que a gente vai fazer uma pesquisa salarial? A gente tem um grupo com todas as empresas do mercado? Vamos mandar um WhatsApp no grupo, uma planilha, perguntando qual que é o salário padrão de um júnior, de um pleno, de um gerente, de um diretor, e essas planilhas foram circulando, e um belo dia, alguém bateu na porta do CAD, tem um sistema de leniência que a gente vai detalhar também, que dá imunidade total para a empresa que é o dedo duro, na verdade esse é o termo. Essa empresa foi lá e falou, CAD, tenho um cartel para reportar no setor de RH, as pessoas estão trocando informação sensível sobre práticas de RH. Foi a primeira vez que o CAD fez isso, porque é o mais comum a gente imaginar preço, né? Vai falar, mas divisão de mercado, e você vai falar, ué, mas informação salarial é informação sensível? Bom, acho que a gente só conta o nosso salário para o marido, para a mulher, para a mãe, para o pai, olhe lá, né? Senão já pedem dinheiro para a gente, para mais ninguém. Então, é uma informação sensível, né? Eu faço essa brincadeira para dizer que uma empresa não detalha para outra quanto que ela está pagando para um funcionário. O que tem eventualmente, uma consultoria que agrega e fala assim, olha, em média, em Campinas, a posição de um júnior é X. Diferente de falar, Paula ganha Y, né? Que é uma informação muito específica. Então, acho que esse assim, eu trouxe um exemplo bem prático que está aqui na apresentação, mais para a gente começar do final para entender por que esse órgão hoje é tão importante no dia a dia das empresas, e eu acho que aí linka com o tema por que ter um compliance concorrencial, por que ter essa aba concorrencial dentro do amplo espectro de compliance hoje faz sentido, eu diria, para a grande maioria das empresas, né? Então, esse é o pano de fundo. Bom, primeiro, só para posicionar todo mundo aqui, né? O que é o CAD? O CAD ele é uma autarquia, como qualquer outra, é uma agência reguladora, né?
Só que ele ganha superpoderes em 2012 com uma lei que cria a estrutura do que a gente conhece hoje como SuperCAD, né? O CAD ele tem duas instâncias, ele tem uma superintendência, que a gente chama de primeira instância, e um tribunal com 6 conselheiros e um presidente, como qualquer órgão judicante, né? Então, é uma estrutura decisória, né, de pluralidade majoritária, então você precisa atingir uma maioria. E ele tem também, acho que isso é interessante, além da superintendência do tribunal, um departamento de estudos econômicos, porque a matéria é tão sofisticada que ela impacta mercado. E para impactar mercado, muitas vezes você faz cálculos econômicos, econométricos. Então, os advogados de CAD muitas vezes trabalham junto com economistas para entender qual que é o impacto no mercado. Eu não consigo dizer se a empresa da Paula, por hipótese, subiu o preço e a ponto de impactar os níveis de preço da indústria. Eu não consigo, como advogado, ter uma tese, né, que feche isso. Então, preciso de um economista para comprovar por cálculos, por exemplo, uma curva de preços, que os preços subiram após um determinado alinhamento de cartel. Aí eu... pode ser. É mais para ter certeza que a minha... A gente chama que o CAD tem 3 funções. A gente vai olhar uma delas em específico, né, porque o assunto é bem amplo. O CAD tem a função preventiva. Aqui a gente está falando de compra e venda de empresas. Quando uma empresa compra outra, ela, a depender de certos critérios, tem que levar isso para o CAD como aprovação prévia. Eu não posso fechar aquela operação se o CAD não aprovar, né? Então, o exemplo para a gente que está um pouco mais velho, o mais comum que a gente lembra é Nestlé Garoto. Quando a Nestlé tentou comprar Garoto, o CAD falou, não pode. Era lei velha ainda, então não era, era posteriori, se fechava a operação e depois você ia ao CAD. Resultado é que está até hoje judicializado, óbvio, porque não aceitaram, era um sistema posteriori, foram para o judiciário, lá se vão mais de 10 anos. Então, por isso que hoje a função é prévia. O CAD não deixa acontecer antes basicamente do vendedor entregar o bem, né, o comprador pagar o dinheiro e fechar, liquidar aquela operação. O CAD fala, não, essa não pode, eu não vou deixar você seguir em frente. Uma curiosidade, se puder falar 30 segundos, que pouca gente se atenta, e eu já vi advogados caírem nessa armadilha sem querer. Contratos associativos. 30 segundos, eu sei que você não é a sua matéria, mas contratos associativos. 30 segundinhos. É um ótimo ponto, Paula, porque para ser bem objetivo, né? A lei define o que tem que ser levado ao CAD dentro desse chapéu de fusões e aquisições. O mais óbvio e intuitivo é compra e venda de empresa, fusão, incorporação, os tipos societários clássicos de operações societárias, né? Aí a lei fala também joint venture, que também é um termo definido em lei, então ele é mais fácil. Consórcio, que também é um tema definido em lei. Aí veio a lei e falou, e contrato associativo. E aí o que é contrato associativo? É um pesadelo. O CAD ele tem uma resolução para tentar explicar um pouco o que é isso. Mas, basicamente, acho que aqui, para ficar o conceito genérico, fez um contrato com o seu concorrente. Por exemplo, um acordo de co-marketing com o seu concorrente, ou um acordo de distribuição com o seu concorrente, com mais de 2 anos, começa a alertar que talvez você tenha CAD. Então, o prazo temporal é importante, menos de 2 anos você tira da frente, e o fato de ser seu concorrente. Se não for seu concorrente, você não deveria se preocupar. Mas se estiver nesses 2 critérios, provavelmente você vai precisar passar por um advogado de CAD para entender se aquilo tem que ir para o órgão ou não. Claro que aqui, para ir para o órgão, a gente está falando de um critério de faturamento bastante grande. De um lado, a gente está falando de empresas que tenham que ter 750 milhões de reais de faturamento. Então, se são empresas pequenas, você não vai ter esse assunto, mas aqui nós estamos, né, presumindo alguma empresa grande que você esteja lidando, tá? Então, só para deixar também todo mundo tranquilo, que não é qualquer contrato de qualquer indústria, tá? Então, essa é a função que a gente chama preventiva do CAD. O que ele quer? Evitar monopólio. Ele quer evitar que uma única empresa possa impor o seu preço no mercado. Se eu, por hipótese, tenho uma empresa, somos um mercado de 3 players, eu vou comprar a Paula,
passa a ser um mercado de 2 players. Então, amanhã, se eu quiser aumentar preço, antes tinha a Paula, agora fica mais difícil, né? Mais difícil me contestarem. Então, é um pouco essa a lógica do CAD, ele quer evitar a formação de monopólios, né? Desde que seja um monopólio criado por aquisição. Se eu sou um cara brilhante que fiz o Waze e botei na plataforma da Apple e o Waze virou um monopolista, aí eu sou muito eficiente e aí eu criei um produto que não existia. Agora, se eu começo via aquisição, comprar para virar um monopólio, aí que a gente tem um problema. Acho que para não ficar muito aqui nesse tema hoje, mas só para dar o exemplo do ano mais concreto para vocês, Localiza Unidas. Acho que todo mundo aqui vai no aeroporto, eventualmente aluga um carro, a gente vê lá o balcão da Localiza e vê o balcão da Unidas e talvez veja da Movidas, não vejo mais nenhum outro, pelo menos se a gente for em grandes centros, né? Tem algumas empresas regionais, mas nos grandes centros não. Então, era a primeira comprando a segunda. Isso foi para o CAD e o CAD falou, do jeito que você está me propondo, você não pode levar. Você vai ter que, como se fosse tirar uma parte dessa empresa, a marca Unidas, e entregar para um terceiro, e esse terceiro vai criar uma nova empresa de mais ou menos 30% de participação, para que então a Localiza possa comprar a Unidas. Ou seja, a Localiza levou só um pedaço da Unidas. Levou alguns ativos, mas não levou a marca, e ainda foi criado um concorrente que hoje vai fazer frente à Localiza que sobrou. Então, essa é a função preventiva, ela é muito importante hoje na economia. Função repressiva, que é o que a gente vai tratar, que é todas as condutas que a lei define como infração à ordem econômica. E aqui, para a gente entender o tamanho do problema, nós estamos falando de uma multa de até 20% do faturamento bruto do grupo envolvido. Então, se a gente está falando de um grupo, por hipótese, PR Foods, nós estamos falando que se ela tomar uma multa do CAD, ela toma uma multa de 20% sobre o faturamento, que obviamente é bilionário. Então, nós estamos falando de uma multa que pode destruir um setor. Se é um cartel e se presume que todas as empresas que estão envolvidas vão tomar uma multa de 20%, é uma multa muito pesada. A gente tem para citar que é o cartel dos cimentos, né? Que saco de cimento era cartelizado, o CAD condenou, e a indústria tomou uma multa de quase 2 bilhões. Essa foi real, Mas estão judicializando, mas enfim, a multa está lá, você vai fazer uma compra e venda de empresa, você vai abrir seu passivo, você fala, ixi, tem uma multa de até 2 bilhões. Morre ali o M&A, né, o processo de fusão. Então, é um ponto muito importante. Financiamento público, privado também, de bancos, sai na imprensa, sai em notícias, a gente viu Lava Jato, as empresas foram, só pelo fato de estar ali na mídia, elas perderam crédito, elas perderam financiamento público, elas são proibidas de participar em licitação e ainda tomam multa. Mais, as pessoas físicas dentro da empresa fazem parte do processo, tanto no CAD, como pior, criminalmente. É crime, cartel é crime. A pessoa vai para a cadeia, se ela não for ré primária, ela tem chance concreta de ir para a cadeia. Tá? Então, é uma coisa muito séria, por isso que tem essa preocupação em torno desse tema para quem é gestor de uma empresa ou um advogado atuando por uma empresa, você prevenir que ela tenha um passivo desse tamanho, acho que hoje, dentro de um jurídico, é uma gestão de risco estratégica, né? Então, é muito importante. E aí o CAD tem a função educativa, que ele vai no Congresso, eventualmente, quando tem uma lei passando, quando está acontecendo alguma coisa na economia, ele, né, toma cuidado aí, que a gente chama de função advocacy, né, que é trabalhar no melhor interesse público. Lembrando que as nomeações do CAD são todas políticas. Então, você tem os 6 conselheiros, o presidente e o superintendente, todos nomeados pelo presidente da República. Né? Os mandatos não coincidem com a troca de presidência propositalmente. Então, por exemplo, agora que, né, o Lula assume, não acontece nada com o presidente e o superintendente do CAD, mas, por exemplo, ano que vem nós temos 4 conselheiros perdendo mandato, ou seja, a maioria do órgão. Então, aí você vai ter o novo presidente indicando 4 conselheiros, e aí pode ter uma mudança de composição substancial no que pensam, apesar do CAD, historicamente, ser um órgão muito técnico, ele é vinculado às próprias decisões, então, se a gente pega o histórico Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, as decisões seguem um padrão, mas claro que cada governo tem, assim, queira ou não, o CAD também é um instrumento de política pública, então cada governo dá um pouco a sua, eu diria, orientação, onde vai ser a prioridade da autoridade. Acho que é um pouco
por aí, apesar de ser uma autoridade independente por mandato, enfim, ela não está sujeita à revisão de nenhum ministério, eles têm esse superpoder, né? Peraí. Aqui até eu já falei um pouquinho da estrutura organizacional, mas só para deixar mais detalhado aqui, a Superintendência Geral, na prática, hoje ela decide mais ou menos 80% do que toca o CAD. Tá? Assim, é um chute intuitivo. Ou seja, muito poder na mão da superintendência, no sentido de que ela decide muita coisa que é mais simples, né? Então, tudo que é mais simples é decidido pela superintendência. Mas, para o nosso tema aqui, mais importante, se eu quiser dedurar um cartel, aquele exemplo que eu dei do RH, é para a superintendência que eu vou bater na porta. Então, eu vou bater na porta desse superintendente para falar, olha, tem um cartel naquela indústria. Tem a denúncia anônima também. Você pode falar, olha, superintendente, investigue de ofício, eu tenho aqui alguns elementos, né? Você faz uma denúncia anônima. O tribunal vai ter as questões mais complexas, o segundo grau de jurisdição, ele vai revisitar as decisões da primeira instância sempre que for provocado, ou pela parte, ou por um terceiro, ou de ofício também. E como eu mencionei, o Departamento de Estudos Econômicos para ajudar com essa parte econômica, e quando surge isso na mesa, a gente tem que envolver um economista com a gente. Só para a gente entender, se eu vou olhar a legislação, regimentos, de onde vem o CAD, por que existe isso no nosso país, e aliás, em vários países do mundo, isso está no artigo 170 da nossa Constituição, né? Então, que a Constituição, ela presume a livre concorrência, né? Então, ela preconiza que o Brasil é um país de livre concorrência. Mas se a gente for lá no parágrafo 4º, e é aí que surge o problema, é que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que visa a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Ou seja, eu posso exercer a livre concorrência e eu posso, inclusive, usar o meu poder de mercado. Como eu falei na hipótese do Waze, eu tenho poder de mercado e eu uso aquele poder de mercado. O que a lei ou a Constituição quer coibir é o abuso de poder de mercado. Na hora que eu abuso desse poder de mercado, quando eu detenho o poder de mercado, é que aí que é isso que o CAD visa proteger. E só para também, a gente fica falando em poder de mercado, é um termo meio vago. O que é poder de mercado? Cada empresa atua no mercado. Então, e essa é a parte mais, eu acho a mais legal do CAD, no bom sentido, e a mais desafiadora, que é, mas qual mercado eu atuo? Bom, o advogado sempre vai falar que é aquele mercado desse tamanho, porque ele quer diluir a participação de mercado da empresa. E a autoridade vai sempre falar que é o menor mercado possível. Exemplo clássico. Quero comprar uma cerveja. Sou uma indústria de cerveja e eu estou pensando no consumidor que vai comprar cerveja. Ele vai no mercado comprar cerveja. Ele não encontra cerveja, ele compra vinho? Não. Ele queria uma cerveja. Ele compra Coca-Cola? Pode até comprar eventualmente, mas ele está lá para comprar cerveja. Então, o meu mercado relevante é cerveja. Então, toda vez que eu tiver mais de 20% de participação em um dado mercado, eu tenho poder de mercado. É um critério objetivo. O CAD entende, a lei, que acima de 20% eu tenho poder de mercado. Então, em regra, todos os grandes grupos, né, sejam nos mais diversos setores que eles estejam, eles têm poder de mercado, muito provavelmente, em alguns dos produtos que eles oferecem. A gente pensar em indústria alimentícia, indústria automotiva, indústria de bens de capital, são farmacêuticas, são muitos produtos. Então, provavelmente, um daqueles produtos, você vai passar o filtro de 20% e está dragando tudo isso que a gente está tratando hoje para dentro da sua empresa. Ô, Ricardo, e acho que é importante... Oi, boa noite. E acho que é importante comentar aqui que parece que é muito objetivo para nós, mas não é tanto para as pessoas. Eu já ouvi várias vezes as pessoas falando assim, até alunos de direito, não gosto de estudar direito concorrencial, não. É muito chato e é voltado para a empresa. Gente, qual que é a finalidade do direito da concorrência? Proteger a nós, pessoas físicas. Eu brinco que é um outro ângulo do direito ao consumidor. É uma brincadeira, tá, gente? Não estou falando isso tecnicamente, por favor, me entendam. O que eu digo assim, é uma outra forma de proteção ao consumidor. Enquanto o direito consumerista olha a ponta final, o direito da concorrência olha a ponta inicial de quem detém o poder para chegar aonde? Na mesma finalidade, que é a proteção do consumo
saudável numa sociedade. Mas aí não é só o consumo de pessoa física, aí é o consumo como um todo, né? Ótimo ponto, Paulo. E por isso esse gancho que eu falei do 20%. Se eu sou uma farmácia pequenininha de um bairro e eu tento aumentar meu preço ou diminuir meu preço, provavelmente a farmácia do outro lado da rua vai olhar aquilo e falar, bom, azar seu, eu vou continuar com o meu preço aqui. Então ela não tem esse poder de mercado. Agora, se por hipótese a Ambev decide aumentar o preço da cerveja, ela vai afetar provavelmente nós, consumidores que estamos comprando a cerveja, porque ela tem o poder de mercado. A gente consegue visualizar que ela vai no ponto de venda, ela vai conseguir impor aquele preço, provavelmente. Então, por isso que o CAD cria esse critério de relevância a partir da participação de mercado de 20%. Então, a partir da Constituição, vem a Lei de Defesa da Concorrência. Para quem quer se aprofundar no tema, é essa lei que a gente está falando. O CAD é uma agência, uma autoridade com uma base legal, é a 12.529 de 2011, a lei fez 10 anos esse ano, então é um direito novo, né? Ele tem 10 anos, né? Apesar dele existir antes, no que ele se entende como a atual composição, né? Ele é bastante recente, acho que se a gente pegar em históricos aí de diversas áreas, é uma das áreas mais recentes, e o interessante aqui do CAD é que é uma autoridade, é uma matéria quase que 100% jurisprudencial. Você não tem livro, doutrina, quer dizer, existe doutrina, eu digo, mas a interpretação ela é baseada na prática, nos julgados do CAD. Por isso que o casuística, perfeito, Paulo. Os advogados do CAD, eles precisam quinzenalmente ouvir as sessões do tribunal para saber o que está acontecendo, porque do contrário, tudo isso que a gente está colocando aqui, né, vira letra da lei, não tem prática no que está na lei. Mas basicamente é essa lei que volta aquele artigo da Constituição que vai coibir o abuso de poder de mercado, ela detalha o que seria isso nas diversas frentes que a gente já tratou, repressiva, preventiva e educativa. E aí depois o CAD tem algumas resoluções, portarias, mas eu diria que o grosso está aqui nessa lei. É quase um pouco como o conselhinho tributário, né? Quem faz tributário tem que acompanhar ali as decisões do conselhinho em Brasília, porque é aquilo que vai impactar a prática da área, então é um pouco essa lógica. Importante salientar também que esses órgãos de defesa aos direitos de concorrência, eles são, todos os países possuem esses órgãos, né? Porque é uma preocupação, é uma realidade que afeta todos os países. Então, as grandes corporações também, nos Estados Unidos, mundialmente falando, elas também se submetem à regulação dos órgãos internacionais na hora de formar suas fusões, suas aquisições e toda a movimentação, né? Isso é um ponto importante, que o Brasil ele não está na vanguarda nesse sentido, né? Diferente do órgão de defesa do consumidor, que o Brasil tem uma lei avançada em relação a outros países sobre o tema, mas o Brasil acompanha esse movimento, que é muito importante, né? Eu diria até que a gente brinca, né? Quando não tem uma teoria aqui no Brasil que você precisa argumentar no CAD, a gente fala, aí vamos olhar Estados Unidos ou Europa, porque provavelmente ali vai ter algum conceito que a gente pode aproveitar, que a lei ali tem 100 anos, 80 anos, aquelas coisas de, né, países aí desenvolvidos. Mas o Brasil hoje, acho que é importante também, ele está entre as 5 maiores jurisdições concorrenciais do mundo. Então, quando tem uma operação global, o cliente sempre vai olhar, né, por exemplo, uma multinacional, no caso da Paula, sempre vai olhar Europa, Estados Unidos, Japão, e aí já vem Brasil. Então, sempre... A operação no Brasil. Já tivemos alguns casos que ele nos ajudou, que a operação no Brasil era muito pequena, mas mesmo assim, nada sai antes de passar pelo Brasil. Às vezes até a operação europeia, né? Espera, tem aprovação lá, mas como entra aqui depois, espera para seguir com o negócio antes de sair a decisão brasileira. E é muito respeitada. Isso é que é muito interessante.
Bom, quais são os destinatários da lei, né? Que eu acho que esse é o ponto importante. Para quem a lei fala, né? Obviamente ela fala para a empresa, né? Mas ela fala para outros entes também. Ela fala para associações ou sindicatos, como a própria OAB. Acreditem se quiser, existe um processo na OAB, contra a OAB por tabela de honorários, de sugestão de fixação de preço de honorários, faz um tempo. Então, a OAB também está no CAD, para a gente trazer um tema bem linkado com o que a gente está fazendo aqui, né? Podem ser, inclusive, empresas com personalidade temporária, que a ideia do CAD é que alguém poderia criar alguma coisa temporária só para fugir da jurisdição dele, então você não consegue escapar. E acho que mais importante, pessoas físicas. Então, os funcionários da empresa dentro da organização também estão sujeitos a essa lei, e como eu disse, pior, é um crime, né? Então, também tem autoridade criminal, Código Penal, olhando a questão. Se eu sou da mesma empresa que a Paula e a gente começa, né, a conversar e depois começa a conversar com concorrentes de uma outra empresa, nós dois somos gerentes na empresa, a gente fala assim, não, mas eu só quero me alinhar com outro concorrente porque eu quero melhorar a performance de todo mundo. Vamos. A matéria-prima subiu muito, o Brasil está com inflação. Aliás, é um momento típico que surgem os cartéis, né? O Brasil está com inflação, alguém precisa repassar esse preço. E como é que a gente vai viver com isso? Então, você até pode estar imbuído como pessoa física, quando você não conhece a legislação, de um bom interesse. Eu quero proteger a minha organização. Mas, como a gente sabe, eu não posso, né, me defender da lei dizendo que eu não conhecia a lei, né? Então, nesse caso, você vai ser capturado no sentido da lei do CAD e no sentido criminal. E são dois processos que eu também posso fazer o testemunho, a Paula também conhece, muito desgastante. Você ter um processo criminal na sua atuação profissional é um negócio... Nossa, acho que as mais diversas reações acontecem quando você avisa o funcionário que ele vai passar por isso, né? Então, é realmente um processo difícil. Você está falando isso em relação à questão da combinação de preços, né? Mas também tem aquela questão da formação de cartéis, né? Que as empresas fazem um brainstorming para negociar aqueles que vão ganhar uma licitação, que foi o caso da Lava Jato, né? O famoso caso da Lava Jato, que repercutiu nessa esfera penal nas pessoas físicas, né, envolvidas no caso, porque eles combinavam quem ia ser o vencedor daquela licitação naquele momento, né? As construtoras. E também no exemplo de RH que eu dei no início, ou seja, combinei troquei informação sobre o salário dos funcionários, sobre como que a gente ia subir os salários, eventualmente você também vai estar sujeito como gerente de RH a sofrer um processo criminal. Então enfim, como eu falei, uma autoridade que pode impor uma multa de até 20%, pode impactar um processo criminal na vida da pessoa jurídica e da física, ela é uma autoridade superpoderosa, ela tem um poder muito grande por tudo que ela impacta, né? Então, o resumo desse slide é que a lei vale aqui literalmente para todos. Ela pega todo tipo de ente que tem atividade produtiva, incluindo pessoa física, tá? Eu falei um pouquinho dos atos de concentração, né? Acho que, como eu disse, não é o tema aqui, mas só para a gente ficar no critério, eu levo aquelas questões que a Paula falou, de contrato associativo, uma fusão, uma aquisição para o CAD, quando um lado tem 750 milhões de faturamento e o outro tem 75 milhões. Então, a autoridade está presumindo que você tem dois entes importantes no mercado. Leia-se, se eu compro a Paula e a Paula eu faturo 800 milhões, eu estou no critério maior. A Paula fatura 60 milhões, não tem CAD. Digamos que eu fature 500 milhões, a Paula fature 500 milhões, não tem CAD, ninguém tem 750. Então, eu preciso ter os dois critérios preenchidos. E aí, a gente, como advogado da área, às vezes o que a gente ouve é, mas, meu Deus, um grupo lá de fora está comprando a 1.000, que aconteceu, inclusive, alguns anos atrás. Isso não vai para o CAD? Não, porque o grupo estrangeiro não tem faturamento no Brasil. A gente está falando aqui de faturamento Brasil. Então, se é um grupo lá fora que compra, pode comprar amanhã Ambev. Se ele não tiver faturamento, o CAD não tem nada a ver com isso, porque, teoricamente, aquele grupo não tinha nada no Brasil, então ele não tem como gerar uma concentração. Por isso que a lei trabalha com esse critério de faturamento.
no slide 11, aqui a gente só está definindo o que é o ato de concentração. Eu só vou... Imagina, vai. Eu estou perguntando para o pessoal do online se tiver alguma questão para colocar aqui no grupo, porque eu não tenho certeza se a gente consegue abrir o microfone para eles fazerem perguntas, tá? Eu estou pedindo para pôr no grupo, se tiver um Pra... de repente tem alguma coisa, põe aqui. Boa, Paula. Boa, Paula. Aí então, agora estamos com o slide 11, é só definindo o que é o ato de concentração. A gente já tratou disso. Aí vejam lá o asterisco na quarta bolinha, que é o contrato associativo, que é o que a Paula falou. Esse é o mais desafiador, é um pesadelo, né? Então, fica aqui, acho que para depois você circular a apresentação, fica para quem precisar consultar. E agora eu vou entrar no ponto específico que a gente veio tratar, que é o compliance concorrencial, controle de condutas, né? Então, o que é o compliance, né? Acho que todo mundo aqui que lida com isso no dia a dia, né? O compliance concorrencial, ele não é nada específico, não é nada diferente do que é o compliance para qualquer outro ramo trabalhista, né? De corrupção. Ele é um conjunto de regramentos para evitar uma prática. Então, você disciplina aquilo que não pode ocorrer para evitar que você tome uma multa. Eu acho que eu trato o compliance um pouco como isso, né? No caso do compliance concorrencial, ele é relevante pelo que a gente falou, que ele gera de impactos para a empresa, ele vai prevenir que ocorra a infração, que ocorra o cartel, que ocorra outras práticas, ele vai treinar os funcionários para que isso não ocorra, né? E ele vai também apresentar para a empresa, para a gerência da empresa, mecanismos para que a empresa possa lidar com aquele achado o mais rápido possível. Então, tem um cartel, vai estar lá no guia o que a empresa tem que fazer quando ela detecta uma situação como essa, né? Então, eu acho que o compliance é a grande árvore, né, dentro da empresa, ela tem vários galhos. Então, tem o compliance trabalhista, tem o compliance societário e vai ter também ali um galho que é o compliance concorrencial, né? Ele tá inserido num contexto maior dentro da empresa, né? Que é uma empresa tem um programa de compliance sobre tudo, né? O CAD vai ser um nicho desse programa de compliance. Aqui a gente, para o CAD, acho que vale os mesmos princípios que a gente usa para todos os programas de compliance, que são alguns jargões aí que o mercado já conhece, né? Que é o envolvimento da alta direção. Então, assim, se é o dono da empresa não passar aquela cultura para baixo, não vai ser o diretor ou a gerência que vai conseguir, né? Eu preciso do envolvimento da alta direção. Eu preciso de recursos. Se a Paula não tiver recursos para impor um programa de compliance, aquilo vira letra morta, vira um pedaço de papel na gaveta, não serve para nada. Precisa ser autônomo, independente. Então, nas estruturas mais sofisticadas, a pessoa responsável por compliance geralmente tem acesso direto ao conselho, tem acesso direto ao dono, ela precisa sair do jurídico, ela precisa sair de outros diretores que vão falar, não, abafa esse caso aqui. Né? A ideia é essa, eu não quero que isso vá para frente. Não, a Paula precisa ser livre para reportar para o dono da empresa, olha, o seu diretor está roubando aí dentro. Né? Então, você precisa ter essa independência, precisa ter treinamento, se eu não tenho treinamento, ninguém sabe o que é errado, e aí eu não consigo entender se a empresa está entendendo aquilo que eu estou falando ou o que eu quero como empresa. Eu tenho que ter monitoramento, se eu não monitoro, mesmo que eu treine, eu não sei, eu posso deixar escapar alguma coisa. A gente sabe aqui que o ser humano, né, é falível, por mais que você treine, explique, a gente viu isso com corrupção, a gente sabe que por mais que fale do assunto, treine, depois de tudo que a gente passou, a gente ainda vê gente fazendo, né, atos de corrupção e falando, não é possível, porque o ser humano, né, tem até ramos do criminal que estudam isso, o ser humano é falível mesmo. E eu tenho que ter punição. Se eu detecto, mostro dentro da empresa que eu achei alguma coisa errada e não tem punição, fica um sentimento de que aquilo não serve para nada. Eu acho que a gente, vejo até, há uma maioria feminina aqui quase, estamos meio a meio. Eu ia dizer que para as mulheres, acho que isso fica muito fácil no assédio. Se a gente vê só falando, assediou e não faz nada com aquilo, tem um sentimento que aquela lei não funciona, aquele programa não funciona. Vai ser a mesma coisa para o CAD, né? Não tem nada diferente aqui. A coisa é que o conteúdo é outro.
E dentro de uma matriz de riscos, trata-se de um risco alto, de valor altíssimo, então, por isso que merece, né, muita atenção, né, quando você vai fazer a gestão de um programa de compliance, né, para evitar, inclusive nessas práticas a nível gerencial, porque às vezes o próprio dono da empresa não está sabendo que está havendo um acordo entre gerentes ou entre até mesmo vendedores, né, no baixo, não na alta direção, mas abaixo. Pessoal, nós abrimos o chat para que enviem perguntas. A Ana Tereza vai ficar responsável pela leitura das perguntas. Você tem pergunta? Por favor, Ana, passa no microfone. A doutora Estefânia está perguntando. A doutora Estefânia está perguntando, considerando a política de incentivos à privatização das estatais no país, a atuação do CAD no processo? É ótima pergunta. Se eu estou lidando com poder, eu vou ter que entrar num tecnicismo aqui, mas vou tentar ser mais didático possível. Se eu estou falando de um poder concedente originário, ou seja, poder público está fazendo a outorga pela primeira vez. Vamos pegar um exemplo bem prático para a gente, 5G. É um negócio que não existe, é um negócio que vai surgir. Então, não tem uma empresa por detrás do 5G. Isso é o que a gente chama de poder concedente originário. Lembra que o CAD trabalha com 2 faturamentos, um de cada lado? Se eu tenho um bem que não existe aí numa empresa que não tem atividade, é o 5G, aquilo lá não tem faturamento. Então, eu ainda não estou concentrando nada. Então, se é um ato originário, ou seja, eu vou formar uma empresa para participar de uma licitação pública originária, concessão de um porto que não existe, a concessão do 5G, entre outros, não tem CAD. Agora, privatização, aí eu entendo por uma empresa que já existe, tem atividade produtiva e vai passar da mão do público para o privado. Lembra que a lei do CAD vale para todos? Ela vale para o ente público também. Aliás, o melhor exemplo que a gente tem agora é a Petrobras. A Petrobras está desinvestindo várias refinarias ao longo do país. E eu diria que é tão importante o CAD nesse momento, porque usualmente o ente público ele é monopolista. Porque a estatal foi pensada para que ele tivesse uma atuação monopolista. A Petrobras é monopolista. Se você pegar transmissoras de linha de energia, se você pegar telefones historicamente lá atrás, eles eram todos monopolistas. Tinha a Telesp em São Paulo, tinha a Telerge no Rio e ponto. Então, quando isso passa a ser um ente público que atua sem fronteiras e vamos dizer que agora a telefonia, uma outra empresa de telefonia compra, já não tem mais essa barreira geográfica, né? O telefone vive em qualquer lugar. Então, tem concentração. Então, aí o CAD vai precisar olhar. Então, a regra é um pouco essa. E são os casos mais complexos mesmo. Então, vamos retomar lá o... Eu entendi que não, mas... Não. Então, voltando lá, fazendo esse gancho, voltando para o nosso controle de conduta, a gente estava falando do programa de compliance, o que eu tenho que ter dentro do programa de compliance. Não tem um modelo único, não tem uma forma. Tá? O que eu posso falar é que o CAD tem um guia de compliance. Ele tem isso está no site, o CAD é uma entidade altamente pública e transparente. As sessões são transmitidas pela internet, a jurisprudência está toda no arquivo do órgão, e as legislações, resoluções, guias. Então, indo no site cad.gov.br, você encontra o guia de compliance do CAD, e ele vai dar lá recomendações do que ele entende que deveriam estar num programa de compliance. Qual que é a importância desse guia de compliance e de você ter o compliance concorrencial? Se você for pego pelo CAD, num cartel, cito sempre o cartel porque é o mais intuitivo, e você fala para a autoridade que você tinha um programa, e ela olha o seu programa e ele é efetivamente robusto, você pode ter desconto de pena. Então, hoje, de novo, dentro de um jurídico, é uma gestão de risco. Eu falo, olha, eu tenho um programa de compliance, alguém me pegou, o CAD me pegou, era um ser humano ali que foi falível. Mas, eu tinha treinamento, eu fazia, eu tinha política, eu detectava, mas aqui passou, você provavelmente você presume a boa-fé. E a boa-fé é muito importante para a autoridade na hora da imposição da multa que eu falei
até 20%. O que define até o 20%? Questões como essa. Você tinha um programa de compliance, você tinha boa-fé, tinha treinamento, entre outras. Qual o seu faturamento? Aí não dá para fugir muito. Se é uma empresa muito grande, você vai ficar provavelmente perto dos 20%. Então, são questões como essa. Isso tudo que a gente está falando aqui, novamente, também está na lei. Aquela lei que eu falei que é a única lei que existe aqui que regra tudo que a gente está falando. É a lei que vai dizer o que são esses atos lesivos, né? Lesivos a essa própria lei. Então, esses bullets que eu trouxe aqui são conceitos mais genéricos da lei, mas basicamente é tudo aquilo que quer prejudicar a livre concorrência. É quando você, consumidor, a lei atinge o consumidor. Às vezes a Paula me liga e fala assim, Ricardo, isso é um caso? Eu falo, isso é um problema seu com o seu concorrente. O CAD não tem nada a ver com isso. Concorrência desleal, é um termo, um jargão, é judiciário, não tem nada a ver com o CAD. O CAD quer proteger, como a Paula falou, o consumidor. Então, isso fica meio subjetivo, vou dar um exemplo bem prático de diversos tamanhos. Pequeno, grande. Sabe um mercado que o CAD pegou recentemente? Delivery, online, pandemia. Então, o que aconteceu? iFood. E aqui, os exemplos que eu estou citando são todos exemplos públicos que eu não estou dando juízo de valor. Eu estou dizendo o que o CAD disse, né? iFood, na pandemia, cresceu muito. Os concorrentes do iFood foram lá no CAD e falaram, CAD, você sabia que o iFood vai nos estabelecimentos e deixa o estabelecimento entrar na plataforma desde que ele seja exclusivo? Então, né, ele vai lá no McDonald's. É um dilema de Sofia, porque o McDonald's fala, sem iFood, como é que eu vou sobreviver? Então eu entro. O que você precisa? Aí vira quase um contrato de adesão. Não, você entra se você for exclusivo. Aí se eu sou Uber Eats, eu faço o quê? Sento e choro. Porque eu não tenho McDonald's, eu não tenho Bob's, eu não tenho, sei lá, que mais, né, o Burger King. Então o CAD foi lá, provocado, ele impôs uma medida preventiva. Disse, concordo que o iFood, preliminarmente, porque a medida preventiva pressupõe uma análise preliminar, está abusando da livre concorrência. Ele está abusando do poder de mercado. Ele não pode pôr exclusividade. E mandou cessar a exclusividade. E aí, gente, tem uma coisa que é divertidíssima. O advogado da empresa, nessas horas, é pego completamente desprevenido, porque essas ações geniais, normalmente, são pensadas pela turma do marketing e de vendas, que eles têm o quê para fazer? Meta para cumprir. Por isso que, se a gente voltar uns pouquinhos slides aí para trás, a gente, não adianta, a gente vai ver aquela coisa que o Ricardo estava falando, que é do treinamento. Treinamento em compliance é algo essencial. E aí, nós estamos dentro da casa da advocacia, é a hora que a gente tem que se desafiar mais ainda, porque a gente tem que sair dos termos técnicos e começar a conversar com a população da empresa com a linguagem do dia a dia que elas entendam. Essa é uma das minhas maiores dificuldades, foi uma das minhas maiores dificuldades ao longo da carreira, conseguir, né, Daniela? Daniela também foi de empresa? Desculpa. Foi de empresa, e uma das coisas mais difíceis é a gente parar de falar o juridiquês, que o engenheiro fala o engenheirês, o médico fala o mediquês, a gente fala o juridiquês, e a gente precisa mudar a nossa liturgia. Isso é um desafio gigantesco, né? Eu deixo para o Ricardo, por exemplo, que é o advogado da minha empresa para concorrencial, falar o juridiquês com toda a tecnicidade. Eu, dentro da empresa, tenho que traduzir tudo isso para treinamentos, porque senão não adianta nada, porque os gênios vão genializar, entendeu? Isso, por isso precisa ter o compliance na empresa, não adianta só o advogado externo, né? Porque é a Paula que sabe a linguagem da empresa dela. Eu, por mais simplista que eu tente ser, eu sou um advogado lidando no dia a dia com várias empresas, né? E para complementar, desculpa, estou te interrompendo muito. Mas minha empresa é pequena, são 5 empregados. É raro hoje uma empresa que não participe de alguma associação, seja uma Fiesp-Ciesp, seja uma associação de empresas químicas, têxteis, sindicatos contabilistas, sempre vai ter algum órgão,
onde você consegue ter esses treinamentos por um custo muito baixo, absorvido dentro da associação. Então, é muito importante que esses grupos, essas associações também sejam instadas pelos clientes de vocês a procurarem e terem treinamentos sobre compliance. Aqui nós estamos falando só de concorrencial, estou falando no geral mesmo, que é outro tema que a gente pode trazer, Daniela, porque existe uma expressão em inglês já dos anos 2000 que eles chamavam de $1 compliance, o compliance de $1, porque o compliance vale para todo o tamanho de empresa. No cartel dos combustíveis, que foi investigado no Distrito Federal, tinha grandes distribuidoras, postos de gasolina e pequenos intermediários. Lógico que nesse mercado nem tudo é muito pequeno, mas tinha gente pequena no meio, que tentou alegar que não sabia. Só que no um artigo constitucional diz que ninguém pode se escusar de cumprir a lei alegando não conhecê-la. Então, mesmo uma pequena empresa precisa evitar formação de cartel. E isso, nas associações que ela participa, por alguma razão, existe, provavelmente hoje em dia, quem possa dar esse treinamento. E tantos outros, tem cartel de táxi, cartel de merenda escolar, assim, tem de prefeituras, né? Então tem realmente todos os setores. Aqui são os exemplos de condutas anticompetitivas, né? Para ficar mais fácil para todo mundo. O cartel a gente falou muitas vezes, né? Mas lembrar que cartel não é só preço, cartel é divisão de mercado. Você atua no sul, eu atuo no norte, né? Vamos subir a matéria-prima, às vezes não é uma fixação de preço objetiva. Você atua sutilmente, fala assim, vamos repassar 10%? Esse é um exemplo clássico de e-mail que a gente pega de concorrente. Ou em associação, aqui eu destaco, acho que é muito importante. A associação é o principal hub de cartel do Brasil. 80% dos cartéis que a gente lida no escritório, a associação ou começou ou estava envolvida. Porque não tem esse treinamento dentro da associação e você bota todos os concorrentes na mesma sala, que ficam passando muito tempo juntos. Vocês aqui, vocês criam um relacionamento, depois de um ano, está todo mundo mais próximo, aí começa. E agora, né, como eu falei, veio matéria-prima, inflação. O que você vai fazer aí, Paula, na sua empresa, hein? Começa assim, né? Aí eu volto para minha empresa, porque a pessoa que faz o cartel, a gente nota nas investigações, ela sabe, no fundo, que aquilo é errado. Então, assim, lugar clássico de cartel, churrascaria e pizzaria. Tem uma em São Paulo ali que assim, todo cartel tem o raio da churrascaria ali, o fogo de chão. Aí eu volto para a empresa e eu falo para o meu diretor no e-mail, porque eu não vou registrar que eu encontrei a Paula, mas eu vou falar, encontrei alguém da concorrência, eles vão subir 10%. É o exemplo clássico que a gente pega, né? Onde ele estava falando com a Paula? Geralmente num celular privado. Hoje, então, com o WhatsApp, aí, adeus, né? Falar no WhatsApp. Mas o CAD pega o WhatsApp, viu? Então, exato. Fora todo o resto, exato. Hoje, quer dizer, a gente deveria presumir que tudo que a gente faz hoje ou é gravado ou pode ser gravado, né? Então, mas sim, tudo isso para falar de cartel. Agora tem as condutas unilaterais. Eu citei a do iFood, né? Mas tem outras, né? A Paula é um fornecedor relevante, eu peço para ela me fornecer alguma coisa, ela fala, não forneço, para você eu não gostei da sua cara. Não quero. Isso é uma conduta anticompetitiva, por que ela está me discriminando? Né? Ela vende para você, não vende para mim. Então, discriminação é uma conduta anticompetitiva. Preço predatório. Preço predatório é assim, essa indústria tá... Não estou gostando dessa indústria, não. Sabe o que eu vou fazer? O preço da indústria é R$10, a partir de amanhã eu vou botar o preço a R$5. Eu sou um grande empresário, eu consigo manter isso por um tempo, vou tomar prejuízo. 1 ano, 2 anos. A Paula fica 1 ano comigo na guerra. Ela fala, putz, ele botou 5, eu vou botar 5,5. Mas eu estou tendo prejuízo. Passa 1 ano, a Paula quebra. Passa 1 ano, quebra o mercado inteiro. O que fez o cara que baixou o preço? Ele volta e bota o preço lá 30. Porque aí não tem mais concorrente. Esse é o preço predatório. Né? Então, acordo de exclusividade, venda casada, clássico de banco, por exemplo. Você leva esse produto aqui se você fechar a previdência comigo também. Então, você não consegue comprar o produto sozinho, você tem que levar um junto. Então, você está agregando... Veja, você pode agregar quantos produtos você quiser. Você não pode condicionar o consumidor a só entrar naquela cesta se ele quiser comprar alguma coisa sozinho. Não pode?
Isso é a venda casada, né? Então, são vários exemplos que a gente não para pensar, né, que estão numa lei, mas estão. A gente faz isso, a gente vê isso na indústria todo dia, né? Então, no supermercado, quantas vezes a gente já não vê, tem que comprar isso, mas você tem que levar aquilo junto, né? Diferente do brinde, do grátis, né? Mas isso é para trazer para vocês os exemplos que a gente não são tão intuitivos, tão comuns, mas que também são pegos pelo CAD. Claro. Só para complementar, então, às vezes nessa situação é dado como um desconto, né? Se você tiver o seguro, fizer um financiamento bancário, eu vivo hoje um financiamento bancário, eu sou obrigada a ter um seguro de vida. E, sim, e se eu tiver também uma conta nesse banco, eu sou obrigada a ter a conta no banco, sou obrigada a ter aquele investimento de R$ 50, mais ou menos, que tem um sorteio, sou obrigada a ter o seguro de vida para poder ter o financiamento, porque senão o preço ele sobe absurdamente. Então, na verdade, é uma forma disfarçada ou não, né, de uma concorrência desleal, como se fosse um desconto, né? Aí a gente vai entrar numa zona cinzenta, que o advogado gosta, né, que tem argumentos para os dois lados, mas a princípio, se eu estou dando um desconto porque ele está usando vários produtos meus, isso tem um racional econômico, que a gente fala, tem uma lógica porque ele está te falando isso. Na mesma coisa, na hipótese que eu falei da Paula da matéria-prima, se ela vai me fornecer 1 milhão de toneladas e me dá um desconto versus um player dela que compra 100 mil toneladas por um preço mais alto, tem uma lógica ela me dar um desconto. Eu estou comprando muito mais quantidade. Então, aí, em tese, não é uma conduta anticoncorrencial. Você vai ter argumentos para dizer que não é. Claro que você pode ter formas sofisticadas de, na prática, fazer a venda casada sem escancarar. Acho que aí é o mais difícil de ser pego. Que é um pouco o exemplo do que você falou. Mas, em princípio, se eu estou deixando você usar o seu seguro sem outros produtos, mesmo que custe mais caro, não deveria ser um problema do CAD, a princípio. Outro ponto que a gente falou muito, que é a área trabalhista, que a gente já citou algumas vezes, troca de informação sensível. Troca de informação sensível é toda aquela informação que eu, dentro da minha empresa, protejo, que não passo para o mercado de jeito nenhum. Ela vazou para o meu concorrente, via empresa, eu troquei, a Paula mandou para alguém da outra empresa, isso é um problema que o CAD vai olhar, porque eu estou... Isso é muito, muito comum em processo de compra e venda de empresa. Eu vou fazer uma due diligence, eu vou olhar o seu passivo, eu começo a acessar todas as suas informações, depois, por algum motivo, a negociação mela. Bom, eu saio de lá sabendo tudo da outra empresa. Então, é esse tipo de conceito que o CAD quer proteger quando ele fala que troca de informação concorrencialmente sensível é um problema. E aqui eu dei, depois, né, vocês vão circular isso, eu deixei didaticamente o que são essas informações sensíveis, mas tecnicamente, mas conceitualmente, assim, o que eu não quero contar para a Paula, que é minha concorrente, meu plano de expansão, quanto é que eu gasto na minha indústria, qual é a planta nova, né? Todo esse tipo de informação. Bom, cartel eu acho que a gente já falou bastante, eu estou deixando aqui de memória para todo mundo. Tem cartel e licitação, que também a gente já comentou, né? Não é só cartel privado, tem público também. Lembrando que corrupção não é problema do CAD. O CAD não lida com corrupção. Corrupção é outro órgão. Você vai para o Ministério Público, você vai para a Controladoria Geral da União, o CAD está preocupado com a combinação de preços. Então, muitas vezes, um caso de CAD vai ter vários entes envolvidos, né? Aqui tem alguns mais sofisticados que eu deixei para quem quiser realmente se aprofundar, mas acho que não é o objetivo aqui. Eu também estou de olho no horário que vocês me falem. Chega, Ricardo, quando... Acho que a gente faz mais uns 10 minutinhos aqui. Aqui, rapidamente, o que leva a um cartel, geralmente, são mercados onde os preços são homogêneos, onde eu não tenho muita diferenciação. Eu dei o exemplo do cartel de cimento. Um saco de cimento, o cimento é igual para todo mundo, é um preço conhecido, então é muito mais fácil eu cartelizar naquele mercado. Um mercado hoje como Google, Facebook, cheio de segredos sofisticados, metaverso, é muito mais difícil de ter um alinhamento, porque é alguma coisa mais diferenciada, né? O Ricardo não vai falar, e eu também não vou quebrar nenhum segredo da minha empresa, mas, por exemplo, eu trabalho, isso é público, numa empresa do setor automotivo.
E eu conheço o Ricardo porque ele nos dá assessoria há mais de 10 anos, porque no mundo inteiro, isso não é só Brasil, isso não é informação sigilosa, o mercado automotivo é altamente investigado, porque é um mercado verticalizado, você tem pouquíssimas montadoras para quem você vende, então os concorrentes foram criando no mundo todo, digamos assim, situações criativas para dividir mercado, para dar um alinhamento de preço, para todo mundo poder participar. Então, não vamos entrar nas especificidades, mas é um dos grandes problemas de alguns mercados. Você tem poucos clientes, você tem uma verticalização enorme, que é outro ambiente que propicia demais o cara falar assim, eu ganho, mas você também ganha. Só que isso é ilícito. Eu repito aqui também. Você tá vendo por aí? Ótimo. Esse alinhamento de valores, assim, ainda que seja baixo, por exemplo, você vai em posto de gasolina, todos os postos colocando o mesmo valor, ou você vai realmente pensando no consumidor, uma coisa menor, você vai num mercado, supermercado, o arroz, todo 1 quilo de arroz está o mesmo valor, fica parecendo realmente que as empresas decidiram um alinhamento de um valor. Isso pode ser considerado também um cartel? 2 pontos aqui. Não, a lei, a gente fala que a lei do CAD, ela é diferente, por exemplo, da lei criminal, né? Então, se eu tento matar a Paula, né, eu não matei. Então, eu tenho essa dupla trava. Eu preciso tentar matar a Paula e ela precisa efetivamente morrer. No caso da lei do CAD, muitas vezes, assim, basta eu tentar dar o tiro. Para o CAD, já é o ilícito. Então, não importa se era grande ou pequeno. Esse é meu ponto. Se eu tentei dar o tiro, eu já estou pego pela lei. Agora, aí é uma tecnicidade, existe um negócio que chama paralelismo de preço, que é o exemplo que você deu clássico ao posto de gasolina. Eu não preciso ter um cartel, se eu sou dono de posto e tem 10 postos na mesma rodovia, para falar, o posto ali baixou para R$ 5 o litro da gasolina, vou baixar também. O preço é público. Isso não é um cartel, porque é um alinhamento implícito. Né? Então, é uma tecnicidade, mas geralmente esses que a gente fala, putz, o supermercado está tudo igual ao preço, aí você está lidando com um preço que é público. Então, basta alguém ir lá olhar e falar, não, eu vou baixar porque ele não conversou com o concorrente. Né? Então, essa situação não é um cartel. Tá? E é a defesa que a gente usa. Paulo, eu vou pedir para você pôr no slide 40, porque eu trouxe alguns casos práticos, dado o tempo, aqui que eu acho que é legal a gente passar. Mais. Até a Paula está me brifando aqui, eu fiz uma apresentação, tem aí quase 50 páginas, eu sabia, né, que não ia dar para cobrir aqui, mas o que eu pensei é que, né, isso aqui foi transmitido, fica disponível, mas depois o material para vocês. Então, assim, quem por algum motivo quiser lidar com o tema mais aprofundadamente ou quiser revisitar, acho que tá uma aula bem densa, assim, mas densa no sentido de estar completa, mas ela está bem simples para o que poderia ser aí a discussão concorrencial. Então, também fiquem à vontade depois para circular, se alguém quiser também, que não esteja no grupo. Certamente, muito obrigada, viu? Então, para finalizar aqui, eu trouxe para vocês visualizarem tudo isso que a gente falou na prática, ou seja, tudo que a empresa faz no programa de compliance é para evitar acontecer isso que a gente vai tratar aqui, que são alguns grandes casos que o CAD lidou ou está lidando. O primeiro deles, eu já falei com vocês, para mim esse é o mais importante de todos, porque esse pega qualquer empresa, porque qualquer empresa tem RH. Então, é o exemplo que eu dei, que os RHs da empresa, que nunca estavam no treinamento de compliance, criaram grupos e trocam informação de salário, preço, vamos fechar na Copa do Mundo, começa com coisa boba, né? Por coincidência, era numa Copa do Mundo. Vocês vão fechar? Como é que vai ser? Sim, eu vou dar o dia off e tal. Mas aproveitando, quanto é que você está pagando? E aí criou-se o problema. Da hora que veio um caso para a gente como esse, eu estou por uma das empresas e você vê as planilhas circulando. Você fala, mas por que você estava trocando com o seu concorrente num e-mail livremente ou num WhatsApp? Não tem um jurídico olhando, nada. Assim, troca irrestrita.
Enfim, esse caso não foi julgado ainda, o CAD vai analisar, as empresas estão se defendendo. Lembrando que o CAD você pode fazer acordo a qualquer tempo. Então vai lá, está se defendendo tal, já tem a acusação, está se defendendo, vem lá seu concorrente e fala, é verdade, a Paula fez mesmo. E aí você como advogado fala, meu Deus, e agora, né? Aquela história dois ladrões da polícia, né? Que você chega para um e fala assim, se você não confessar, o outro confessar, você vai conseguir um benefício, o outro não vai conseguir. Aquela história norte-americana, no Brasil não funciona bem É. assim, né? E leniência não, a investigação do caso é bem assim. E quem chega primeiro ganha menos tempo. Outro exemplo que ficou na mídia há muito tempo aí foi o cartel dos trens do metrô, isso em São Paulo, né? Então, houve um alinhamento, uma acusação de alinhamento entre as empresas fabricantes de trem para fornecimento dos trens do metrô de São Paulo e trens de superfície. Esse cartel foi condenado, vejam ali no último ponto, multas de 530 milhões. Teve consequência fora, proibição de participação de licitação pública, estamos falando de empresas gigantes, Alstom, Bombardier, são grupos multinacionais. E um caso político, né, tem uma exposição política para a gente ver a força do CAD, né, então é um caso bem relevante. Um que até a Paula falou de posto, mas é um outro exemplo muito comum, venda de botijão de gás, nesse momento que o gás está com a sensibilidade que está, o preço que está, né, então, um cartel lá no Nordeste, que as distribuidoras, aqui a gente não está falando da revendedora, né? Não é aquela lojinha que vende o botijão, é a cadeia anterior, é quem distribui. Né? Uma das empresas tomou multa de 630 milhões, porque ela era reincidente, dobrou a multa dela. Então, nós estamos falando de uma multa altíssima. Já julgado esse caso, agora só se quiser judicializar. Então, as outras empresas fizeram acordo, estamos falando aí das empresas que todo mundo conhece, Ultragás, Copagás, Liquigás, né? Então, é um mercado de dia a dia de todos nós, né? Caso que eu tenho que citar para a Paula não me bater aqui, peças automotivas, então, isso é mundial, tá? Então, a alegação é que basicamente todas as peças do carro eram cartelizadas pelos seus fabricantes, né? Então, a direção, a roda, o motor, né? Então, é um cartel mundial que também está no Brasil, embreagem, limpador de para-brisa, lanterna. Então, em tese, o consumidor está comprando aquele carro com esses preços daqueles produtos todos, por óbvio, a alegação é que teve um sobrepreço. A montadora pagou a mais. É que a montadora também não é nenhuma coitadinha nessa cadeia, a gente sabe, mas esses casos, por leniência, né, que foi a empresa que foi lá no CAD dedurar, eles são variados, há mais de 20 no CAD. Basicamente, cada produto do carro é uma investigação diferente no CAD. Eu vou comentar da leniência, eu vou só para citar o último aqui, aí eu fecho com a leniência. Esse eu falei para vocês que é legal ser a própria OAB, né? Então, esse já é antigo, mas o objeto aqui era a tabela de honorário. Todo tipo de tabela é fixação. Se eu tenho que seguir aquela tabela, eu estou condicionando um mercado, pelo menos é a alegação, né? Então, a recomendação hoje que saiu da superintendência para esse processo é condenar a OAB. Tá? Então, está no tribunal. É super recente. Então, esse a gente ainda não sabe como é que... O processo é 2010. 2010, se eu não estou errado. E ele subiu em 22. Demorou 10 anos para subir. Isso. Essa é argumento. Mas aí a superintendência puxou investigando para dizer que não era só uma orientação, era uma imposição. Essa é a discussão. Eu não sei aqui eu não estou nesse caso, eu não sei qual que é o caminho certo, mas a discussão vai nessa ordem. Então eu trouxe esse porque eu achei que era pertinente com o nosso próprio espaço. E aí só para terminar então, o que a Paula falou, como esses processos geralmente nascem no CAD, com o dedo duro. E qual que é a grande vantagem do dedo duro? Vocês viram essas multas que eu falei, 600 milhões, 200 milhões, 500 milhões? O dedo duro sai limpinho, zerado, na PJ e na PF, incluindo criminalmente para as pessoas físicas. Então, sob a ótica de um diretor jurídico de uma empresa, se ele, porventura, tem um programa de compliance, detectou e falou, opa, tem um cartel aqui, eu posso tomar uma multa de 500 milhões? Eu não vou tomar essa multa. Eu vou para o CAD, vou contar tudo, e todos os meus funcionários e eu, como empresa, a gente sai limpinho dessa história. Por isso que isso funciona. Porque é um incentivo, o dedo duro, a gente brinca que o cartel ele é tão frágil como uma teia de aranha. Se cair uma gota de chuva ali, se eu começar a desconfiar da Paula, o cartel acaba no dia seguinte.
Então, se eu tenho um dedo duro ainda, que ganha benefício, né, ele destrói a teia de aranha, ele vai lá no primeiro dia no CAD e limpa. Então, o CAD, esse assunto virou um instrumento de gestão de risco jurídico, porque você limpa passivo. E aí, por isso que a gente está vendo todos esses processos, né? Da onde surge isso? São os dedos duros, no jargão, indo lá denunciar no CAD. Bem rapidinho, não confundir com as delações premiadas. Não confundir com as delações premiadas relativas à corrupção. É outro ambiente, outra coisa. Eu vejo muita gente, até advogados, que já usaram a expressão acordo de leniência misturando com delação premiada, misturando corrupção com direito da concorrência. Eles podem se cruzar, não necessariamente. Era exatamente essa a colocação que eu ia trazer, né? É muito comum, é muito comum um processo no CAD gerar um outro processo na esfera da corrupção, porque muitas vezes acontece aí alguma associação aí, que já gera uma corrupçãozinha com o agente público, e então são situações distintas. Ambas as áreas possuem seus acordos de leniência e também vão possuir seus crimes na esfera penal, mas não se confundem. E um outro ponto é que o CAD, as práticas do CAD servem de inspiração, inclusive para trocas, para a CGU aplicar os seus procedimentos internos, porque essas práticas vieram antes, apesar da lei ser recente, mas já existia toda uma autuação nesse sentido, uma fiscalização nesse sentido, uma punição, e serve como um exemplo, como inspiração, né, como jurisprudência para crimes em relação a práticas de corrupção. E, bom, a gente já está com um horário avançado aqui. Tem mais alguma pergunta no chat, Ana? Tem? Quer que eu leia? Tá, vamos lá. Será que começará a prática de constituir uma empresa dedo duro para obter o benefício e evitar um dano maior ao cartel? Essa é uma pergunta da Estefânia. Na verdade, quando você vai dedurar o cartel no CAD, não adianta você só falar lá, tem um cartel. Não é assim, você tem que entregar todas as provas do cartel. Você basicamente monta o caso para a autoridade. Então, assim, eu acho que, pelo que eu entendi do exemplo, seria criar uma associação do tipo, para em nome do cartel ir lá negociar uma leniência e você ter um acordo por detrás, todo mundo sai limpo. Acho muito engenharia jurídica. Acho que o Instituto do CAD, até porque você tem responsabilidade criminal também se você faz uma delação, não é uma delação, como a Paula fala, mas um reporte falso à autoridade. Então, eu não consigo imaginar esse exemplo ainda na prática. Eu acho que ele é um programa que já está com mais de 10 anos, tá? Ele é muito sólido, tem mais de 150 leniências assinadas, posso estar errando o número no detalhe aqui, mas é muito consolidado e as empresas realmente usam de forma muito séria. E realmente o que está acontecendo com isso é que a gente vê a leniência diminuindo, o que significa que está diminuindo o número de cartéis, é o que se estuda, né, na parte econômica, que de fato o programa está combatendo, tá diminuindo o cartel. Você pega grandes corporações hoje, médias também, é muito difícil esse assunto não estar na mesa, muito difícil. O que há 10 anos atrás ninguém nem sabia o que era CAD, né? Então, acho que é por aí. Bom, pessoal, devido ao avançado da hora, eu vou ter que encerrar o nosso debate, que estava tão gostoso. Foi uma aula maravilhosa. Você é muito didático, trouxe informações de forma muito completa, né? Uma simpatia de pessoa também. E foi um prazer enorme revê-los, né? Rever as pessoas ou conhecer aqueles que a gente não conhecia antes. Eu fico muito feliz com o encontro presencial. Eu acho que
esse sentimento de estarmos juntos, de dividir o microfone, de falarmos todos juntos, para mim é muito gratificante. Então, eu considero que a nossa noite foi um sucesso. Obrigada a todos que estão na internet. Agradeço também a toda a diretoria da OAB, a presidente Luciana Freitas, vice-presidente Paulo Braga e todos os membros da diretoria da OAB que proporcionam proporcionaram para a gente esse café delicioso, a oportunidade de estarmos aqui dividindo conhecimento, trazendo pessoas tão ilustres para explanar para a gente. E nos vemos daqui a um mês, no mesmo dia 7/12. Gostaria muito de contar com a presença de todos no nosso evento, que em breve divulgaremos, mas já adiantando a data, save the date. Paula, minha querida, muito obrigada pela mediação, por compor essa mesa. Ana, Tereza, sempre super solícita, ajudando a gente com tudo na comissão. Enfim, desejo uma boa noite a todos e vou encerrar a sessão. Muito obrigada. O coraçãozinho que eu sempre mando. Boa noite. Até a novela, né? Como eu estou envolvida em são 10 anos, não é? A gente estava em outras décadas, né, Paula? Tava. Não, você realmente é muito didático, é Zilton. Imagina. O ambiente aqui ajuda. Prazer, parabéns, que bom. Todos são doutores? Somos, mas eu dispenso do Também, todos. Doutor não tem nada. Então, isso que é importante. Mas a premissa é básica. Prevenir, detectar e responder.